O semeador semeia a palavra. Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar agradecendo aos irmãos pelo carinho e pela oração que tem chegado no meu telefone todos os dias, fazendo com que tanto eu quanto meu esposo sejamos fortalecidos no Senhor. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo entre na tua casa, na tua vida e na tua família. Hoje é mais um estudo bíblico, em nome de Jesus Cristo. Hoje é dia 25/8/2021, quarta-feira. Aqui no meu relógio agora são exatamente 7:45, Eu peço desculpa aos irmãos devido ao atraso. Nós tivemos um compromisso neste dia de hoje, na parte da tarde. Achamos que não iria nos agarrar, mas acabou nos agarrando, Mas aqui estamos. Eu gostaria que nós pudéssemos orarmos antes da gente estar entrando no estudo bíblico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Pai querido, Deus de amor, Deus de misericórdia, diante da tua presença, Senhor, aqui estamos para mais um estudo bíblico, Pai. Deus, abra a visão, abra a mente desta pessoa que está ouvindo esse estudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, tira tudo aquilo, Senhor, que esteja impedindo dela entender a palavra do Senhor. Pai, que o Senhor venha abrir a nossa mente, a nossa visão. E nós queremos entregar diante de Ti esse estudo bíblico de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Nós iremos falar sobre o plano de salvação. O nome Jesus é a forma grega do termo hebraico Josué, que significa o Senhor salva. Sem dúvida, o nome Josué era bem popular nos dias de Jesus. E isso explica a expressão de Jesus de Nazaré. Como diferenciá-lo entre os outros nomes? Quando nós, cristãos, estudamos o Novo Testamento, passamos a observar o que Jesus representava e o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava. O anjo também indicou a divindade de Jesus quando disse que ele era chamado Emanuel. A divina graça que Jesus tem, que o Emanuel significa Deus conosco. E Jesus mostra que verdadeiramente humano e ainda assim pré-existe e é divino. Amém? Então, em nome de Jesus, nós vamos começar deste plano de salvação. Nós vamos começar falando sobre o que é o Evangelho. Para você, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho na sua vida? Aleluia! E o que o Evangelho veio para nossas vidas? Veio trazendo para as nossas vidas. Então eu gostaria que você já deixasse aí o seu caderninho já na posição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Caso você queira anotar alguma coisa, amém? Em nome de Jesus, fique à vontade, marque a tua Bíblia, amém? Em nome de Jesus Cristo. O Evangelho é uma doutrina, é a história de Jesus Cristo. E cada um dos 4 livros principais do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, existe nos 4 evangelhos que narram a história da vida de Jesus, relatando os acontecimentos inerentes da passagem dele aqui na terra
e os ensinamentos sobre a doutrina cristã. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. E o que o Evangelho nos oferece? Aleluia. Romanos, capítulo 15, versículo 13. E o que o Evangelho nos oferece? Versículo 13. É o Deus da esperança que nos enchia de todo o gozo e paz e vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ao esforçarmos por viver o Evangelho, aumentamos a nossa capacidade de estarmos na esperança e na perseverança. Quando oramos, quando buscamos o perdão de Deus, quando nós resolvemos seguir o caminho com Cristo, também adquirimos a esperança e assim nós passamos a estudar a Escritura com muito mais entendimento. Aleluia! Se você tiver mais de uma Bíblia diferente na sua casa, é muito bom você estar acompanhando através de uma outra palavra, né? Os versículos quando a gente lê. Amém? Para trazer um entendimento maior em nome de Jesus Cristo. Então vamos dar prosseguimento aqui, em nome de Jesus. O que significa o Evangelho? O Evangelho significa boas novas, boas notícias. Ele é um termo que pode ser aplicado em qualquer outro contexto, mas trazendo para a nossa vida o original daquilo que Jesus tem para a nossa vida, que é a salvação. Vale ressaltar que a palavra Evangelho é usada somente no Novo Testamento. A palavra Evangelho, ela ocorre uma única vez no livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 10. Se você quiser abrir lá, nós vamos abrir 1 Samuel, 2 Samuel. Espero que vocês tenham gravado cada livro aí, né? Em nome de Jesus. 2 Samuel 4:10. Amém. 4:10. Se logo lancei a mão daquele que me trouxe notícia, dizendo: eis que Saul é morto, e parecendo-lhes, porém, os seus olhos, que era como quem trazia as boas novas. Aqui na minha Bíblia, na versão Almeida, está escrito boas novas. Vamos ver aqui na versão Dake. Vamos ver aqui. O que está escrito? 1 Samuel, 2 Samuel. Para ver se está escrito Evangelho, né? Algumas Bíblias têm escrito Evangelho. Outras Bíblias têm escrito boas novas. Boas novas é Evangelho, né? Então vamos lá. 4:10. Aí já na D que tá escrito Evangelho. E trazia o Evangelho, e logo lancei a mão dele e o matei em Ziclag, pensando ele que eu por isso lhe daria e aviçarias. Amém? A única vez que aparece o termo Evangelho seria na morte, a notícia da morte de Esaú. O que é o Evangelho de fato? O Evangelho significa para trazer o entendimento da salvação para todos. Se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. É o poder de Deus para salvar.
Em outras palavras, Paulo ele está referindo este evangelho como o próprio Cristo, Cristo crucificado em sua completa obra na cruz. E assim, quando estava escrevendo aos Coríntios, Paulo ele fala do evangelho que somos salvos, pois é um evangelho da mensagem que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. No livro de 1 Coríntios 15, no versículo 1 ao 6, em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, do 1 ao 6. Irmãos, venho-vos lembrar o evangelho que vos anuncieis, a qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, e se retivesses palavras, tais como lá preguei, mesmo menos que tenhais cridos em vão. 3. Antes de tudo, vos entregueis também e recebi o que Cristo morreu pelos nossos pecados e segundo as suas Escrituras, e o que foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, a qual a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Não há uma ordem particular na qual a mensagem evangelística pode ser apresentada, nem a palavra para poder explicar o evangelho. Estão especificamente pré-escritos na Escritura, mas há um núcleo essencial de informação e comunicado. Eventualmente, ele deve ser agregado e, logicamente, à mente do ouvinte. A missão de Cristo, a passagem dele aqui na terra, o Salvador, não faz sentido se colocar fora do problema do pecado, que ele veio tratar. E o pecado não faz sentido fora da percepção da majestade e da santidade do Criador, de quem somos e a responsabilidade. Deus, ele deseja que todos nós possamos ser santos e perfeitos. Abra tua Bíblia comigo, o livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E no Mateus 5, 48. Mateus 5, 48. Portanto, seja vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou seja, Deus ele quer para a nossa vida uma santidade para a nossa vida. Amém? Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, as boas novas é para isso, é para a salvação. Amém? Então, vamos continuar aqui. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, temos uma outra definição interessante acerca do que é o Evangelho. Marcos escreve que Jesus foi para Galileia anunciando as boas novas de Deus, e o seu anúncio consentia em dizer que o termo é chegado, o reino dos céus está próximo, acompanhado de uma exortação acerca de arrependimento. Arrependa-se e creia nas boas novas.
E no Novo Testamento, o termo evangelho, ele é empregado pelo menos 76 vezes, sempre no sentido cristão, isto é, da mensagem essencial da salvação. Tais passagens da palavra do evangelho é acompanhada por diversas frases descritivas, porém, sempre conservando o mesmo significado. Eu vou deixar para vocês aí no vídeo, né? Cada passagem na Bíblia para você poder estar lendo com calma, que é o Evangelho do Reino, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho da Graça, o Evangelho do seu Filho, o Evangelho da glória de Cristo, o Evangelho da vossa salvação e o Evangelho da paz e o Evangelho eterno. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Ainda no Novo Testamento, podemos encontrar outras explicações acerca de que é o Evangelho. Na Epístola de 1 Tessalonicenses 1:5, aprendemos que o Evangelho não vem somente em palavras, mas também em poder, comparado com a passagem já citada em Romanos 1:16. Então vamos lá. Tessalonicenses, Colossenses, eu falei 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 1:5. 1 Tessalonicenses 1:5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo o poder do Espírito Santo em plena convicção, e assim como sabeis que tem sido nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Lindo, né? Como que é lindo o Evangelho, maravilhoso. O Evangelho, ele tem um poder de Deus, ele revela para nós a sua justiça e a condição de sermos salvos para todos aqueles que creem. E é muito lindo isso. Glória a Deus. Aleluia. E quando escreve lá em Timóteo, Paulo, ele se refere a um evangelho de um tesouro sagrado, um evangelho de uma palavra de verdade, e que está oculto, né? Deus, ele traz tudo aquilo que está oculto, ele traz à tona. É um evangelho que... Como que eu vou te explicar? É um evangelho, ele é um escândalo para os que buscam sinais e loucuras para os que buscam provas racionais. Está lá no livro de 1 Coríntios. Livro de 1 Coríntios. Eu amo estudo bíblico, porque fala muito da palavra de Deus. Lindo, lindo, lindo. Vamos lá. 1 Coríntios 1:23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os judeus, eles esperavam um Messias glorioso, né? Não um Cristo crucificado, né? Como um criminoso. Mas eles esperavam algo assim... glorioso. Não esperava ser um Cristo crucificado pelos crimes. E os gentios, que eram os não-judeus, parecia loucura, né? A ideia é que a morte de um homem na cruz pudesse conduzir à salvação. Mas é um evangelho poderoso. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, pode ser até loucura para aqueles que não creem. Mas para aqueles que creem é um evangelho de salvação. Glória a Deus. Aleluia.
Vamos continuar aqui na nossa palavra em nome do Senhor Jesus. O padrão de Deus exige de seu povo o seu próprio caráter perfeito. A perfeição de Deus inclui o amor, da graça e a benevolência. Abra o teu livro no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 45. Mateus, capítulo 5, versículo 45. Glória a Deus. 5:45. Nós estamos falando sobre o Evangelho. Para que vos tornais filhos de vossos pais celestes, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e vinha a chuva sobre os justos e os injustos. Aleluia! Mesmo que a perfeição não seja atingida na nossa vida, ela é um objetivo daqueles que se tornam filhos do Pai. Como dizia o apóstolo Paulo, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Jesus Cristo. Está lá em livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 ao 14. Aleluia! Filipenses 3, do 13 ao 14. Irmãos, tudo quanto a mim, não julguei havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu falo isso direto com todos os irmãos e irmãs que muitas das vezes ficam lembrando de coisas antigas, Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, o que passou, passou. Agora você está avançando para as coisas que estão na frente com Cristo. Já é diferente. Este receber de Paulo nos fala que no sentido de obter a providência de Deus para a nossa vida, é a capacitação para mudar a nossa natureza terrena e nos agracia com a sua natureza, ou seja, com a natureza de Deus e a sua semelhança e imagem. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33. Provérbios 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Pois todos aqueles que pecaram carecem e necessitam da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção ao qual em Cristo Jesus. Eu acabei de ler aqui Romanos 3, do 23 ao 24. Amém? Então, ou seja, que Deus, Ele venha assim estar na nossa decisão, Em nome de Jesus, e que nós somos justificados por Ele, gratuitamente. Lindo! Ser humano foi criado como a imagem do Deus glorioso. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27 fala: Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, e imagem de Deus o criou. O homem e a mulher o criou. O Evangelho é muito lindo. A gente muitas das vezes, quando começa a estudar e a entender o que é o Evangelho para a nossa vida. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8,
Aleluia. Ele ressalta que o evangelho, ele foi pregado primeiramente a Abraão. Paulo se refere à seguinte promessa: em ti serão abençoadas todas as nações. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, Gênesis 18, 18 e Gênesis 22, 18. No decorrer do próprio capítulo 3 de Gálatas, Paulo ele explica qual deve ser a maneira correta de interpretar essas promessas. As promessas são as bênçãos citadas nas promessas justificadas pela fé. A expressão em ti refere-se ao próprio Messias, ou seja, a semente da mulher, descrita no texto de Gênesis. Esse é o princípio que fica claro quando entendemos que a expressão de todas as nações refere-se a algo ainda no futuro. Sobre isso, o próprio Paulo conduzia, dizendo, abre lá, livro de Gálatas, capítulo 3, verso 16. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, o seu descendente, e não dizia aos descendentes como se falando de muitos, porém como um de um só, e o teu descendente, o que é Cristo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão. E as Escrituras não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, deu para entender aí? Aqui está falando de um só, que é Cristo. O livro de Gênesis fala da palavra descendente, que é o singular, porém um sentido coletivo que permite que Paulo venha a aplicar no singular a Cristo, com o método de interpretação. Vamos lá, vamos continuar. Desde os tempos apostólicos, muitas tentativas distorcer o evangelho genuíno que foram feitas como objetivo para estar trazendo à igreja a libertação e acaba muitas das vezes distorcendo e trazendo a contaminação para a igreja. Mas nós devemos manter bastante vigilância, tomar o máximo de cuidado para que nós não venhamos receber um evangelho falso, mas o evangelho verdadeiro. Paulo, ele diz no livro de Gálatas 1:7, na realidade, não é o evangelho, ou seja, tomar bastante cuidado quando muitas das vezes a pessoa tenta distorcer a palavra de Deus. E aí, quando muitas das vezes você não conhece, deixa passar desapercebido. Por isso que eu falo com vocês, passe a ler a palavra, para que você não venha cair no evangelho falso, no evangelho distorcido, em nome do Senhor Jesus. E Paulo, ele mantém em alerta, falando para que todos venham estar mantendo alerta sobre o evangelho que muitas das vezes distorcido. Pessoas que pregam o evangelho com a maneira que não, de qualquer maneira, e não chega a pregar a verdadeira salvação. O verdadeiro evangelho de Deus é a sua revelação e não resulta na sabedoria humana. Aqui não tem sabedoria humana. O evangelho de Deus, ele tem a revelação, poder que vem do trono de Deus para a nossa vida. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero falar para você nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Deus, ele tem um evangelho para a nossa vida de salvação.
E é lindo essa palavra que Deus está falando conosco aqui. Em nome do Senhor Jesus. Não podemos cair no erro de achar que nós estamos muitas das vezes ouvindo o evangelho e achamos que é o evangelho certo. E aí quando você vai ler na palavra mesmo, vai falar assim, não, mas não está escrito isso na palavra. Está distorcendo o evangelho completamente. E não é isso que Deus quer. Amém? Mas nós precisamos a cada dia estar mantendo vigilância, reconsagrando a nossa vida, pedindo Deus para abrir os nossos olhos, para nós não abandonarmos o privilégio do evangelho. Deus, Ele te deu esse privilégio de pegar nessa palavra aqui, de estar lendo ela, e ser a salvação para a sua vida. Nós estamos caminhando para a salvação. É um caminho. Você está numa trilha, numa rua, caminhando rumo à sua salvação. E muitas das vezes o inimigo ele entra no meio desse caminho. E ele faz de tudo para que você venha sair deste caminho de salvação. E faz você olhar para trás, faz você virar, fazer o retorno e retornar para as práticas passadas. Mas eu quero falar para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, não deixe com que o desânimo, não deixe com que a tristeza, não deixe que a falta de fé venha fazer parte da sua caminhada cristã, mas que você venha comer do rolo, comer do evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós precisamos de viver uma vida em santidade. Eu sei que muitas das vezes é tão difícil, mas nós precisamos de pelo menos tentar viver esta vida em santidade. Eu vou viver uma vida em santidade, porque se eu viver uma vida em santidade, eu terei grandes bênçãos na minha vida. E uma delas é a salvação. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar para você que em nome de Jesus Cristo, não deixe com que você venha perder a recompensa desse evangelho. Sabe qual que é a recompensa? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se encontra no livro de 1 Romanos 16. Então, que tal viver na alegria incomparável de servir Jesus Cristo? Que tal viver numa alegria incomparável de servir ao Deus Todo-Poderoso? Hoje nós damos início a esse estudo bíblico sobre o plano de salvação. E na próxima semana nós vamos falar sobre a queda do homem. Nós estaremos falando sobre a queda do homem. Então, em nome de Jesus Cristo, eu espero que você tenha entendido o que é o Evangelho. Eu espero que você tenha entendido o que é o Evangelho para a sua vida. Em nome de Jesus. Que você venha praticar esse Evangelho. Que você venha sentir o que Deus Ele quer para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus venha te abençoar grandiosamente nesta noite de quarta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como nós já tínhamos falado sobre a Bíblia, tem os evangelhos sinóticos, que eu já havia explicado, né, em nome do Senhor Jesus, que são o livro de Mateus, Marcos e Lucas. Eles são os evangelhos sinóticos. Eu havia explicado isso bem no comecinho lá sobre a Bíblia, né? Pois possui muita semelhança, né, entre si. E por último, né, nós temos ainda o Evangelho de 2 João, que apesar de apresentar uma forma diferente dos sinóticos, também traz a necessidade, ou seja, de estar na mesma pregação,
que é a salvação. Também temos os evangelhos apócrifos, né, que são muitos escritos, muitos registros que foram escritos supostamente pela vida de Jesus, conhecido como apócrifos. Nós estudamos isso também no início, né, sobre a Bíblia. Digo supostamente, pois não são dignos de confiança, mas já trazem um ensinamento bem claro, constante com a Bíblia, além de muito deles possuem uma influência grandiosa nesses livros de apócrifos, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Traz uma influência muito grande, né? Dos evangelhos. E é escrita do século depois de Cristo, e ao contrário dos outros 4 presentes Novos Testamentos. Amém? Em nome de Jesus. Aí você vai me perguntar, quais são os livros apócrifos, né? Eu já tinha falado já no comecinho, e eu vou repetir aqui, em nome de Jesus. Os livros apócrifos, vamos lá. Vamos lá. Lista de livros apócrifos, né? São muitos, tá? Eu vou citar alguns aqui para você poder entender. Em nome do Senhor Jesus Cristo, do Antigo Testamento. Vamos lá. Tem o livro de Tobias, tem o livro de Judite, tem o livro de Baruque, né? Tem um pouco do livro da Esther. Esse livro Tobias, Judite, Baruque, eles estão mais no livros da Bíblia Católica, né? Que são os apócrifos, mas também fala sobre Jesus. Depois, quando você puder adquirir a Bíblia Católica também, é muito bom, porque aí você tem um contexto melhor para você estar entendendo a palavra de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E eles também falam da vida de Jesus, né? Como a maioria das igrejas cristãs, né? E eles só não entram no livro da Bíblia aqui, né? Porque eles fazem parte do livro da Bíblia Católica, né? Por isso que são apócrifos, tá? E nós estudamos isso sobre estudo bíblico da Bíblia. Amém? Em nome de Jesus, se encontra aí, né? No vídeo, no YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos encerrar aqui hoje, que nós acabamos de falar sobre o Evangelho, né? O que é o Evangelho na nossa vida e o que significa Jesus, né? Lindo, que é Josué, significa o Senhor salva, né? Glória a Deus, aleluia. E sabendo que Ele é Emanuel e é Deus conosco. E aí vocês podem estar depois com calma, marcando na Bíblia, né? O estudo bíblico que nós fizemos. E a próxima lição nossa do nosso estudo bíblico vem falando sobre a queda do homem. O que é o homem sem Deus? Nós vamos falar sobre isso. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Deus de amor, nós queremos te agradecer por esse estudo bíblico, Senhor. Que o Senhor a cada dia esteja sustentando cada vida, trazendo a vitória, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, é muito lindo, Senhor, conhecer o Teu Evangelho. É um Evangelho que salva, cura, liberta. Meu Deus, é um Evangelho que traz a ressalvação na vida do ser humano. Visita casas, meu Deus, nesta noite, meu Pai, condomínios nesta noite, que precisam de sentir o Teu toque, que precisam de sentir, meu Deus, a Tua presença. Pai, nós te agradecemos e abençoa a noite desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe grandiosamente a sua vida e até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus Cristo.